Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe, hoje eu estou com Laura Murta e a gente recebe a doutora Monique Mello. Nosso tema hoje será explorar soluções para educação médica voltadas para doenças inflamatórias intestinais. Essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos sobre biotecnologia e inovação. Lembrando que no final desse episódio você também pode acompanhar o nosso Momento Saúde 360 oferecido pela Blue Plano de Saúde. É um espaço para a gente debater inovação, tecnologia e humanização do cuidado à saúde. Assista agora um trecho dessa entrevista que você pode acompanhar completa ao fim desse episódio. Como a saúde é um setor altamente regulamentado, um compliance bem estruturado, ele não apenas previne a aplicação de penalidades, mas ele fortalece a operação, garantindo que a inovação aconteça com segurança. E agora, dando sequência ao nosso episódio, eu tenho o prazer de convidar e receber aqui no nosso estúdio a doutora Monique Mello. Monique, que é gastroenterologista, professora da Universidade do Vale do Itajaí e CEO da Educa Solar Hub. Prazer, Monique. Prazer, Camila. Prazer, Laura. Muito bom estar com vocês aqui novamente, agora em vídeo. Bom, como eu já disse, hoje a gente vai explorar um pouco as soluções para a capacitação de profissionais de saúde voltadas para as doenças inflamatórias gastrointestinais. A incidência e a prevalência dessa doença tem crescido muito no mundo todo, não só aqui no Brasil, e com isso desafios voltados para o diagnóstico e para o manejo adequado desses pacientes acabam sendo muito importantes. A formação dos profissionais de saúde podem sim mudar a forma como esses pacientes estão sendo gerenciados, tratados e diagnosticados. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje com a doutora Monique. Vai ser um prazer ter essa conversa aqui. E, Monique, até para a gente começar essa conversa e colocar todo mundo aqui que está nos ouvindo na mesma página, a gente trouxe essa questão aqui da incidência e prevalência que está crescendo, mas como que você enxerga hoje esses profissionais de saúde nesse contexto de fazer esse diagnóstico e até de escolher qual é o melhor tratamento para esses pacientes? Eles estão capacitados para isso? Isso, muito bom, Camila. Eu acho que a gente começar nesse ponto, olhando para o aumento da incidência e da prevalência da doença no Brasil, de forma muito significativa, mas no mundo, a gente tem dados em que provavelmente nas próximas décadas 1% da população do mundo vai ter doença inflamatória intestinal. Hoje no Canadá, o maior epidemiologista da doença inflamatória intestinal, ele mora no Canadá, então os estudos de lá em relação à epidemiologia são muito avançados e é um dos locais com maior prevalência da doença hoje. A gente tem uma porcentagem muito significativa também de idosos convivendo com essa doença. Então, assim, como a gente vai manejar e como os sistemas de saúde vão estar aptos a englobar o tratamento desses pacientes. E eu acho que tudo isso começa com profissionais de saúde. E a doença inflamatória intestinal, ela não é só tratada por médicos, tratada por nutricionista, importantíssimo profissionais da saúde mental envolvidos. Então, todos esses profissionais conhecendo a doença, entendendo da doença, para que o diagnóstico seja precoce, para que o tratamento efetivo seja iniciado também de forma precoce e para que a jornada do nosso paciente se modifique a partir do momento em que ele tem acesso a essa equipe multidisciplinar capacitada. E aí acho que entra também algo que a gente tem visto, e aí falando especificamente do Brasil, em relação à formação médica, né? Hoje a gente sabe que o número de médicos que se formam no Brasil anualmente é muito grande, mas a porcentagem que de fato segue o caminho da residência médica, que é o local tradicional onde a gente se capacita e vira especialista, é menor, porque não tem vagas para todos esses médicos, né? Então, além desse modelo tradicional que é excelente, onde o médico vai estar em grandes escolas, atendendo pacientes em ambulatórios volumosos, a gente precisa pensar em outras maneiras de que talvez esses médicos que não fazem residência por não conseguirem acessar essas vagas também possam ter conhecimento dessas patologias. Então, é nisso que a gente tem tentado pensar. De que maneira outros profissionais que não estarão nos grandes centros universitários também podem entender de doença, também podem suspeitar dessa doença para fazer o diagnóstico e aí endereçar esse paciente para alguém que de fato vai saber manusear essa doença. E por que isso também é importante?
até algumas décadas atrás, a incidência e prevalência da doença inflamatória intestinal era muito baixa. A gente sabe que ela é uma doença dos países desenvolvidos. Os países recentemente industrializados, como o Brasil, já estão em fases mais avançadas também da epidemiologia, mas diferente do que a gente vê no Canadá, na América do Norte, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Mas isso vai crescer. E aí o nosso medo é o que vai acontecer quando o Brasil chegar a esse patamar de 1% da população com DI, quando a Índia chegar a esse patamar, antevendo a isso e hoje conhecendo a história da epidemiologia que a gente consegue tentar bolar estratégias de mais profissionais capacitados. Eu vejo como uma demanda não atendida não só do Brasil, essa falta de capacitação no mundo, isso ainda ocorre. Então, é importantíssimo que a gente consiga capacitar esses profissionais para eles pensarem no diagnóstico, fecharem esse diagnóstico e aí tratarem esses pacientes de forma adequada. Agora, a gente está falando aqui de profissional de saúde, mas fico aqui pensando que hoje a gente sabe que o paciente já está muito antenado nas coisas, né? Então, existe muito também o paciente que chega já dizendo, eu tenho uma doença inflamatória intestinal, e aí existe a necessidade de capacitar o profissional de saúde também para lidar com isso? Sim. Isso é impressionante, né? A gente que na prática clínica vê pacientes diariamente, muitos já chegam hoje realmente assim, olha, eu coloquei os meus sintomas ali na inteligência artificial e ela disse que eu posso ter isso, por exemplo, né? E aí a gente precisa ainda personalizar isso como médico e entender se faz sentido essa suspeita diagnóstica do paciente. Muitos têm razão em suspeitar, faz sentido, né? A gente sabe da capacidade, inclusive das inteligências artificiais, auxiliarem nisso. Mas também eu vejo como um benefício do aumento de conhecimento da doença. Tem se falado mais sobre a doença em redes sociais, em mídias, e aí as pessoas demorarem menos para procurarem atendimento quando iniciam esses sintomas, porque um delay no diagnóstico também engloba isso. O paciente tem os sintomas que são diarreia, dor abdominal, emagrecimento, sangue nas fezes em alguns pacientes, mas não são uniformes os sintomas e vai convivendo com aquilo por um tempo até de fato procurar. Então, o maior conhecimento da doença, saber que a doença existe, já ter ouvido falar ou conhecer alguém que tem a doença, faz com que ele procure de forma mais precoce o atendimento. E na doença inflamatória intestinal isso é fundamental, porque o diagnóstico precoce, com o tratamento efetivo precoce, ele vai mudar a história desse paciente que vai conviver com essa doença o resto da vida. Então, assim, é uma doença que não tem cura, tem controle adequado, mas o paciente vai viver 80, 90, 100 anos com doença inflamatória. E é por isso que no Canadá, por exemplo, hoje a gente tem muitos idosos porque foram diagnosticados lá na juventude. A maioria dos nossos diagnósticos acontecem em adultos jovens e que vão conviver com a doença por muito tempo. Então, países como o Brasil, que o estágio epidemiológico ainda é mais precoce, a porcentagem de idosos ainda é menor com a doença comparando com o Canadá, por exemplo, mas nos próximos anos isso vai ser maior. E aí é um paciente que ele não precisa só do gastroenterologista, ele precisa do geriatra, ele vai precisar do cardiologista e toda essa equipe multiprofissional de especialidades médicas também, além dos profissionais da saúde não médicos. Agora, na verdade, duas dúvidas, né? A primeira, assim, quais são, né, as principais, as mais conhecidas doenças dentro desse contexto da doença inflamatória intestinal? E por que a gente tem observado esse aumento tão grande, assim? O que está acontecendo? Bom, isso é bem interessante, Laura. Dentro das doenças inflamatórias intestinais, a gente tem duas doenças principais. É a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A gente fala que são doenças semelhantes, mas elas têm muitas diferenças. As principais são a retocolite ulcerativa, ela só atinge o nosso intestino grosso, o cólon. Então, ela não vai inflamar, porque o principal sintoma é a inflamação desordenada do trato gastrointestinal. Elas são doenças que a gente chama de imunomediadas, não são autoimunes, são imunomediadas. Algo acontece, a gente ainda não sabe exatamente o que, no sistema imunológico, que desencadeia essa inflamação desordenada, sem uma causa específica e perpetuada. Se acredita, inclusive, que o intestino está tentando se proteger ao inflamar dessa forma, né? É semelhante ao que a gente vê em outras doenças imunomediadas. E a doença de Crohn, ela pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal. Então, boca,
esôfago, estômago, são mais raras, mas podem aparecer apresentações nesses locais, intestino delgado e cólon. E tem alguns padrões que diferenciam uma doença da outra, e ainda temos uma terceira que é menos comum, que é quando a gente chama indeterminada, quando a gente não consegue classificar em uma ou outra. A gente sempre tenta classificar, porque mesmo os tratamentos sendo semelhantes, a gente sabe que a história natural das doenças são diferentes, as complicações de uma e outra são diferentes, e mesmo dentro dessas duas, retocolite e doença de Crohn, hoje nós falamos em múltiplos espectros da doença, né? Desde esse paciente que vai ter um Crohn só de estômago, até esse paciente que vai ter todo o trato gastrointestinal com fístulas. Então, essa complexidade de apresentação da doença é algo que dificulta o diagnóstico também, né? Então, o médico que não pensa na doença e recebe um paciente que está só perdendo peso e tem uma dor abdominal muito inespecífica, vai demorar muito para investigar, de fato, esse trato gastrointestinal a ponto de conseguir firmar esse diagnóstico. Então, é justamente por ser uma doença de apresentação heterogênea que a gente tem essa dificuldade em fazer um diagnóstico por um profissional que não seja capacitado nessa doença. E em relação ao aumento da incidência e prevalência, são doenças de locais urbanizados. Então, o que da urbanização que tem relação com desencadear a doença? A dieta do nosso mundo ocidental hoje, o aumento de industrializados na nossa alimentação, de conservantes, a gente sabe que tem uma relação muito clara com isso. Estresse, então pessoas que têm profissões mais estressantes têm uma predisposição maior a desenvolverem doença inflamatória intestinal. Relação com o tabagismo, estilo de vida não saudável, então pessoas que se exercitam, por exemplo, têm um fator protetor para desenvolver a doença e junto com isso tudo uma predisposição genética. Então hoje a gente sabe que é uma predisposição genética associada a esses fatores ambientais que já são conhecidos, mas não tem um que seja patognomônico da doença, que vão fazer com que a doença apareça. E aí por isso que o principal fator de risco é você ter um familiar de primeiro grau. E aí, esses familiares de primeiro grau, de pessoas que têm doença inflamatória, têm que ser acompanhados e aí sim orientados a terem um estilo de vida o mais saudável possível, uma dieta mais adequada, ter o cuidado com a saúde mental para evitar que a doença apareça. Agora, essa questão do diagnóstico, né? E aí isso se conecta com a necessidade da educação. O que você acha hoje que é a maior barreira para disseminar esse conhecimento e essa informação? É volume de publicação? É uma dificuldade de acessar esse conteúdo? O que você enxerga como esse principal fator? Que aí também, claro, né, a gente sabe que tem toda a característica, as diferenças entre elas, mas que pode também dificultar nesse aprendizado e aí vai impactar de alguma forma nesse diagnóstico. Bom, como são doenças que são relativamente recentes, o seu aumento na frequência com que a gente recebe esses pacientes no consultório, médicos e profissionais da saúde com uma formação talvez um pouco mais antiga não tiveram contato com essas doenças. E aí o arsenal terapêutico para a gente tratar a doença inflamatória intestinal nos últimos anos ele mudou completamente. Eu acabei a minha residência médica em 2013 e de lá para cá já surgiram pelo menos 5 novas medicações para tratar essas doenças. Então imagine, se eu tivesse parado lá em 2013, eu não saberia hoje utilizar essas 5 novas terapias. Então parte primeiro do interesse do profissional em manter-se continuamente atualizado, né? E o quanto isso é possível com profissionais que muitas vezes não estão nos grandes centros, né? E aí, pensem que para um gastroenterologista não é só doença inflamatória intestinal, ele trata inúmeras outras doenças ao mesmo tempo que também estão evoluindo em tratamento e então a gente precisa pensar em maneiras práticas dele se atualizar, objetivas, aulas curtas, que falem o que realmente é importante que ele saiba e que ele vai conseguir aplicar na prática clínica daquele paciente. O médico que já está no dia a dia lá atendendo pessoas, talvez ele não tenha tanto interesse nesses estudos genéticos, por exemplo, que ainda vai demorar muito para a gente conseguir aplicar. E aí o conhecimento para esse médico tem que ser, poxa, eu estou recebendo esse paciente, o que eu preciso fazer com esse paciente? Tem que ser um conhecimento mais prático, mais digerido daquilo que já está para uso no dia a dia, seja das ferramentas diagnósticas, seja das ferramentas terapêuticas. Esse médico não tem interesse em saber quais são os remédios que estão em desenvolvimento, ele quer saber o que ele já pode usar, o que tem no SUS para ele prescrever para esse paciente. Então, eu imagino que parte do profissional ter esse interesse. E aí, acho que falar mais da doença pode despertar esse interesse, entender mais sobre a doença. Mas também o que eu penso é que, por esse aumento de prevalência da doença, toda semana no consultório, o gastroenterologista recebe paciente com sintomas que podem ser doença inflamatória intestinal.
Então, isso vai fazer com que haja uma obrigatoriedade desse profissional, que até um tempo atrás não precisava, porque eram raros esses pacientes, a de fato se capacitar nessa doença, porque o profissional que não souber tratar, ele vai perder uma porcentagem significativa de pacientes que vão chegar com essa patologia. E aí, se não for de interesse dele, pelo menos que ele enderece para um colega, para alguém que saiba que é capacitado em atender essas patologias. Acho que esse ponto ele é super importante. A gente está focando aqui em doença inflamatória intestinal, mas acho que isso vale para, enfim, inúmeras outras especialidades. Essa questão de que novas tecnologias vão surgindo o tempo inteiro, então se o profissional ele não se atualiza, ele acaba ficando ali, não tem aquele arsenal de tudo que ele pode utilizar naquele paciente para usar. E quando a gente pensa no ensino digital, isso acaba tendo um papel importante, né? Eu queria que você contasse um pouco com a sua experiência, como que você vê, até porque a gente até já conversou sobre isso, existe para alguns médicos até ainda um receio com relação a isso. Será que eu posso estudar dessa forma ou não? Confio, não confio? Como que você enxerga esse processo hoje? Isso. Eu vejo que a possibilidade da educação acontecer online vai democratizar esse acesso ao conhecimento, né? Hoje a gente consegue acessar aos estudos que foram publicados hoje nas revistas do mundo todo, né? Então, só que o volume é tão grande que um médico que está começando o estudo não consegue selecionar. Poxa, eu vou ler isso tudo, eu preciso ler isso tudo, o que eu vou ler? O que realmente faz sentido para mim? E aí a rede social, as plataformas educacionais, acho que elas vêm com esse intuito de acessar esse médico que inúmeras vezes não consegue dar o start em se capacitar, em estar mais atualizado na doença, porque não sabe muito bem por onde começar. Muitas vezes a gente se sente assim quando vai estudar um assunto novo, poxa, o que dessa literatura toda aqui que é importante? Então, e no Brasil, a gente tem uma heterogeneidade enorme em relação ao acesso à educação médica. Quem fomenta a educação médica hoje no Brasil? As sociedades médicas, e na nossa área, as sociedades médicas funcionam muito bem. A gente tem um grupo específico de estudo de doença inflamatória intestinal no Brasil, que é o GEDIB, que faz o maior congresso da América Latina no assunto, que faz webinars, que tem também tentado se atualizar nesse sentido. Mas muitos médicos não são sócios do GEDIB. Muitos médicos estão com aquela sementinha de começar a estudar doença inflamatória. Então, eu penso que quanto mais pessoas falando, conseguindo acessar diferentes perfis de médicos mais jovens, médicos mais antigos, médico que trata sozinho, médico que já tem a sua equipe multi, mais a gente vai conseguir que realmente os pacientes tenham acesso a esses profissionais capacitados. E nisso a tecnologia pode nos ajudar muito. A gente tem visto o benefício, a pandemia nos deixou na área médica essa herança, possibilidade de webinar, aí até com, às vezes, um convidado internacional, alguém que a gente não teria esse acesso fácil se não fosse essa tecnologia. Então, eu vejo que veio para somar e para ficar. E cada vez mais essas plataformas em que as pessoas consigam endereçar os seus interesses e estudar especificamente o que elas têm interesse, tem mudado a educação médica, eu não tenho dúvida disso. E agora, pensando nessas plataformas também, eu nem sei se já existe alguma coisa nesse sentido para doença inflamatória intestinal, mas como se fosse um local onde os médicos pudessem compartilhar os seus casos. Porque você mesmo comentou, né? Tem médicos que às vezes estão ali, não tem muitos pacientes com essa característica específica, mas se puder haver essa divisão, essa troca com relação a experiências, perfil do paciente e tudo mais, tem toda a questão do conflito de interesse, né? O que pode, o que não pode compartilhar, mas eu também enxergo como um potencial muito grande desse lado digital, né? Muito, Camila. E sabe que, assim, nessa jornada de educação médica digital, o que a gente percebe como a maior demanda não atendida dos colegas é justamente essa discussão de casos. Porque alguns até assistem uma aula teórica, mas quando está com o paciente na frente, não é tão simples juntar tudo aquilo e o que eu vou fazer agora com esse paciente. Então, em algumas aulas ao vivo que nós temos feito, o chat fica lotado de discussões de casos, porque as pessoas, muitos sabem o que fazer, mas precisam de um reforço positivo, de mais alguém dizendo, não, nossa, eu iria por esse caminho aí,
porque não tem só um caminho certo, algumas vezes tem mais uma possibilidade de tratamento. Então, nós temos despertado para isso, assim, para ver que esses fóruns de discussão de caso, inclusive na plataforma a gente tem deixado a possibilidade dos colegas mandarem os casos e vamos respondendo paulatinamente e deixando fixado lá para que todos possam ler os casos e aí depois pensar, poxa, eu também tenho um paciente parecido com isso, eu também faria isso. E as dúvidas são em todos os aspectos, desde diagnóstico, conduta, mas acesso aos tratamentos também. Eu fiz um diagnóstico, eu defini que eu vou utilizar essa terapia, mas agora meu paciente é do SUS. Será que tem essa terapia no SUS? Não, mas meu paciente tem plano de saúde, mas será que o plano de saúde dele cobre essa terapia? Então, tem dúvidas em diferentes esferas que precisam ser sanadas, porque se não forem sanadas, vai atrasar a vida do paciente. O paciente vai levar uma negativa do plano, porque não foi uma terapia que era coberta, ou mesmo em relação aos exames diagnósticos, foi solicitado um exame, mas que não tem a disponibilidade para o paciente fazer. Então, esses fóruns locais onde os médicos conseguem discutir os casos e compartilhar as condutas, é mais um benefício que a tecnologia nos trouxe, com toda certeza. E aí, falando de tecnologia, né, eu queria te perguntar sobre inteligência artificial dentro das doenças inflamatórias intestinais, o que tem sido ou estudado, né, ou já praticado para diagnóstico, para mapeamento de paciente, e até mesmo como essa tem sido uma ferramenta de atualização. Sim. Laura, isso é incrível, assim, porque eu acho que a inteligência artificial na medicina, nos últimos... E aí, falando da medicina na ponta, assim, para nós que estamos atendendo os pacientes, nos últimos 3 anos, isso mudou muito. O nosso acesso à inteligência artificial, facilitando, auxiliando em diagnóstico, em conduta, em melhorar um laudo que eu escrevi, não tenho certeza se está melhor posicionado para aquele paciente. Então, ela vem para auxiliar em diferentes aspectos. Na doença inflamatória intestinal, tem muita coisa vindo. No mês passado, saiu um artigo muito interessante na Gastroenterology, que é a nossa maior revista, assim, a maior revista americana, que era justamente, eles selecionaram pacientes com Crohn e retocolite, utilizando esses devices móveis, né, relógio, e aí analisaram sintomas simples, como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a oxigenação desses pacientes monitorizados por esses devices, podendo prever a crise, por exemplo. E aí já acharam essa associação. Semanas antes do paciente começar a ter os sintomas, os sinais já se alteravam. E aí agora em desenvolvimento uma inteligência artificial que consiga captar isso de forma personalizada para a doença inflamatória intestinal. Então a gente já tem visto em diferentes aspectos a utilização. Acredito que isso vai aumentar de forma exponencial nos próximos anos, a ponto de que entender de inteligência artificial vai ter que fazer parte do mundo dos médicos, seja lá na faculdade, ou depois na residência, ou agora na prática diária, e cada um vai conseguir utilizar de uma maneira, para leitura de exames complexos, para avaliação muito microscópica das células, do histopatológico, poder ter uma leitura central, talvez de um expert associado à inteligência artificial. Então, com certeza isso vai crescer muito. A gente já tem visto, todos os nossos congressos se fala de inteligência artificial, seja em diagnóstico, seja em monitoramento do paciente, ou esses devices. Então, bastante coisa já possível, mas muita para vir ainda nesse sentido. Legal. Agora, até para a gente já ir caminhando para o fim, eu não poderia deixar de conversar um pouco sobre acesso com você, né, Laura? Gente que gosta de falar desse tema. E você trouxe um pouco disso já aqui nessa conversa, né? Da importância do médico ou do profissional de saúde entender se aquilo que ele está prescrevendo, como que o paciente vai conseguir ter acesso àquilo ou não, e caso ele não tenda, como que ele vai conseguir contornar isso. E hoje, por um acaso, eu estava te acompanhando nas redes sociais e eu vi que você estava comentando um pouco sobre isso. Achei super interessante. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso também, da importância do médico ter esse conhecimento até de como funciona o processo de acesso, do porquê que o paciente tem acesso a algumas tecnologias e não tem acesso a outras, mas da importância também de entender que hoje existem muitas tecnologias já disponíveis e como que esse paciente pode ser bem cuidado se essas tecnologias forem aplicadas da maneira correta. Eu queria que você encerrasse aqui com a gente contando um pouco sobre isso. Ótimo, Camila. Bom, eu sou apaixonada por acesso, acho que mudou a maneira como eu vejo as doenças que eu trato
E com doenças como as doenças inflamatórias intestinais, que os tratamentos são com as terapias imunobiológicas, de uma porcentagem muito significativa dos pacientes, e são terapias que a gente não consegue prescrever e mandar o paciente com a receitinha para a farmácia para comprar. Ter esse entendimento desde como ocorre o processo de incorporação, então desde o momento em que é solicitada essa incorporação, ter um entendimento, é claro que eu nunca vou ter o entendimento que vocês têm das análises, análise econômica, mas assim, ter um entendimento pelo menos superficial disso. É claro que a nossa parte profunda sempre vai ser o entendimento da doença, o quanto a eficácia daquela terapia na doença vai mudar a vida do paciente, mas ter esse entendimento vai facilitar o meu dia a dia no meu consultório e vai facilitar a vida do meu paciente, que vai lá e vai ter liberada a sua terapia. Então, esse conhecimento e como a doença inflamatória nos últimos anos, o número de terapias que chegou é muito volumoso, nem todos ainda estão no SUS, nem todos estão na saúde suplementar. Precisa entender e olhar para aquele paciente. Poxa, o meu paciente ele é um paciente que ele vai ter que retirar sua terapia no SUS. Então, o que eu tenho disponível aqui? Talvez não seja a terapia que eu gostaria se eu tivesse todas, mas é o que tem para ele e aí eu vou ter que andar nesse caminho. O da saúde suplementar é isso que tem e eu vou andar nesse caminho. Junto com uma luta de tentar cada vez incorporar mais terapias. Nós temos tido grandes vitórias, e eu falo nós porque eu vejo o acesso como um trabalho conjunto, né? Desde quem detém a terapia, a indústria farmacêutica, que muitas vezes é quem dá esse start na incorporação, porque exige aquele dossiê, que é algo também caro, as sociedades médicas, o médico pessoa física não tem como fazer isso, até o papel dos médicos, e aí a sociedade médica e os médicos individualmente também, o papel do paciente, os nossos pacientes, eles têm entendido mais sobre isso e lutado mais, e no Brasil a gente vê que os pacientes têm muita voz nesse sentido, quando eles realmente participam de consulta pública, se organizam para defender essas incorporações, a gente tem tido vitórias nesse sentido também. Então, é fazer com que os médicos despertem para acesso, e posso te falar assim com propriedade que tem acontecido, na nossa área tem acontecido, toda vez que a gente vai dar uma aula, e nem é para falar de acesso, é para falar da terapia específica, no final da aula, a primeira pergunta que sempre vem é assim, quanto custa esse remédio? Como que vai funcionar para o plano de saúde fornecer essa terapia? Então, os médicos têm pensado mais na sustentabilidade do sistema, eu acho que também é nosso papel, não adianta incorporar tudo e daqui a pouco o sistema de saúde quebrar, mas a gente tem visto nós, né, posso me colocar nesse grupo, refletir um pouco mais sobre isso e tentar entender o sistema de saúde, que é tão complexo, mas que também é um assunto apaixonante, e eu aprendo muito com vocês, mas eu penso que é esse trabalho conjunto, cada um vai poder aprofundar mais a sua parte, eu ali como médica especialista, mas ter o entendimento do todo é fundamental para que a gente consiga realmente defender de forma ética, de forma sustentável, sem olhar só para mim, poxa, eu sou médica, eu quero todas as terapias para o meu paciente, ou paciente, eu sou paciente, eu quero todos os remédios. A gente precisa pensar em as engrenagens continuarem andando, e eu acho que o acesso tem caminhado nesse sentido no Brasil. Legal. Bom, muito obrigada, doutora Monique. Foi um prazer receber você aqui, poder conversar um pouco com você sobre esse tema, mostrando a importância dessa questão da capacitação dos profissionais de saúde como um todo, como que essa tecnologia está apoiando e pode continuar apoiando para que esses profissionais estejam sempre atualizados e ali munidos, né, de todas as informações para atender esses pacientes da melhor maneira possível, e terminando falando de acesso também. Eu acho que um ponto que é super importante, que é exatamente esse, né? Entender que é um processo que é multifatorial e que você vai precisar realmente identificar aquele paciente, qual é a melhor terapia para ele. Não vão ser a melhor terapia não é a mesma para todos eles, não é a mais cara para todos eles, e ter esse cuidado, esse olhar para a sustentabilidade também é super importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito bom. Queria agradecer também você que nos acompanhou até aqui, lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, e que semanalmente temos mais conteúdos publicados dentro dessa vertical. É só acessar www.mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Olá, sejam bem-vindos todos. Esse é o Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde.
Esse Você Sabe é um espaço que a gente usa para debater sobre tecnologia, inovação e humanização no planejamento de uma vida com mais saúde, uma vida com mais bem-estar. Eu sou Carolina Belin, repórter de saúde da MIT Technology Review Brasil, e comigo está a Ziliana Deiró, que é diretora legal da Blue. Ziliana, queria começar com você te questionando qual a importância do compliance para o setor de saúde, uma vez que vocês precisam lidar com muitas questões como a segurança dos beneficiários, proteção de dados, responsabilidade legal. Esse é um setor, ele é extremamente regulamentado, né? O compliance é um conjunto de normas, de processos e práticas que garantem que uma empresa atue dentro da legislação e das melhores práticas do setor. Na saúde, ele é essencial para garantir a proteção do beneficiário, da empresa e trazer transparência, além de minimizar os riscos regulatórios e financeiros, né? Como a saúde é um setor altamente regulamentado, um compliance bem estruturado, ele não apenas previne a aplicação de penalidades, mas ele fortalece a operação, garantindo que a inovação aconteça com segurança. Quer dizer, né, se a gente for olhar para um viés financeiramente eficiente, como que boas práticas de compliance podem ajudar nesse sentido de trazer mais eficiência financeira para uma operadora, por exemplo? O compliance, ele reduz os desperdícios que acontecem por meio de multas, de fraudes. Então, ele garante uma operação previsível e eficiente. Ele assegura que um contrato ele seja bem executado, ele regula os processos internos e ele melhora a gestão de riscos financeiros. Tudo isso traduz numa estabilidade para a operadora e contribui diretamente para a sustentabilidade do negócio. Quais são as estratégias de vocês? Estavam me contando um pouquinho já, né, de como vocês têm, a Blue como um todo tem esse DNA inovador, né, de fazer as coisas diferente nesse setor de compliance também, por que não? A Blue tem o compliance como uma estratégia institucional. Investimos em tecnologia, treinamentos, temos um canal de denúncia ativo para fortalecer a cultura da integridade. Para além disso, fazemos revisão constante dos nossos processos, estamos implementando novos meios de monitoramento contínuo, due diligence, tudo isso para trazer uma segurança em todas as nossas operações. Isso tem trazido já bons resultados? Sim, tem trazido bons resultados. A gente tem percebido o engajamento dos colaboradores e a confiança na Blue enquanto esse papel de transparência que o compliance ele é responsável por trazer essa sensação e de fato a segurança para os nossos colaboradores e para o mercado de uma forma geral. Tá certo, obrigada, Ziliana. Você acompanhou mais um Momento Saúde 360 oferecido pela Blue Plano de Saúde. A gente se vê na próxima. Até lá! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.